Em nosso dia a dia, temos muitos exemplos de funções, né? Onde a gente encontra? No translado, ou seja, no tempo de uma viagem, né? É uma função. A distância percorrida em função do tempo. A altura de uma criança em função da sua idade. O consumo de combustível é uma função. A velocidade percorrida em função do tempo, outra função, né? Agora, um pouco da história que a gente pode destacar aqui. Como vocês podem observar, né, várias pessoas contribuíram para o desenvolvimento de funções na história da matemática. Um deles, como vocês podem observar aqui, foi Descartes, né, essa pessoa bonita aqui que está na foto. Ele fez uma utilização de um sistema de eixos para localizar pontos e representar graficamente as equações. Foi um dos primeiros a fazer isso na história da matemática. Uma outra pessoa importante também que surge aí é o Galileu, né? Ele estabeleceu uma lei que descreve relações entre as variáveis de um fenômeno, né? Uma outra pessoa também importante aí foi o Viette, né? Que ele começou a usar vogais para representar variáveis e consoantes para parâmetros. Uma outra pessoa que começou a usar o nome de funções. Quem começou a usar o nome de funções? Foi essa pessoa aqui, o Leibniz, né? Ele que batizou funções e se chamar funções. A pessoa que primeiro explicou, né, o conceito de função, né, foi o Jean Bernoulli, como vocês podem observar aqui na foto da época, né. Uma outra pessoa que desenvolveu o nome de funções foi o Euler, né, vocês observam aqui a foto dele. E quem estabeleceu o conceito de função na qual nós usamos hoje foi esse senhor aqui, o de Legris, né. Eu até coloquei a data aqui, em 1805 a 1849. Então a gente pode dizer o quê? Que a função ela não foi feita por uma pessoa só, ela foi feita ao longo da história da matemática por várias pessoas. Eu destaquei alguma delas para vocês aqui, né? A função é um modo especial de relacionar grandezas. Eu falei agora há pouco de uma maneira bastante rápida, eu vou falar um pouquinho mais com calma. Então duas grandezas x e y se relacionam de tal forma que x pode assumir qualquer valor em um conjunto A dado, né? A cada valor de x corresponde um único valor y em um dado conjunto B. O valor que y assume depende dos valores assumidos por x. Temos várias maneiras para representar a ideia de função. Como a gente pode observar aí, como representar uma função? Nesses diagramas que eu mostrei para você. Então a gente pode representar a função por algumas formas. Aqui eu coloquei 3, que são diagramas de setas, gráficos no plano cartesiano e a lei de formação. A representação gráfica, esse aqui é um exemplo de representação gráfica de funções, né? Isso no dia a dia utilizamos esse gráfico de setores aqui, mas se vocês abrirem os jornais, vocês vão observar que naquela parte de economia, aqueles gráficos todos que aparecem, tudo aquilo é função, né? Representado graficamente. Agora, temos funções especiais tais como, eu coloquei aqui funções, dois tipos de funções, né? Função do primeiro grau e função do segundo grau. A função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta que pode ser crescente e decrescente. Já as funções do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola que ela pode ter concavidade para cima e concavidade para baixo, né? Na apostila que vocês vão estar trabalhando, ela descreve bem detalhadamente cada item, cada objeto que eu estou falando aqui, né? Ela fala também sobre função modular, função exponencial, que isso aqui eu vou estar abordando em formas de exercícios. Ou, como vocês sabem, vocês gostaram, forma de lista de exercícios. Então agora eu vou estar fazendo alguns exercícios para vocês. Vou trazer aqui uma situação aqui para vocês, na qual nós queremos encontrar o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, domínio, contradomínio e imagem. Primeiro vamos ler aqui que está sendo pedido. Dado o conjunto A, que tem elementos -1, 0, 1 e 3, e o conjunto B, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e sabendo, essa informação é muito importante, o conjunto que nós vamos gerar aqui, o conjunto F, ou seja, a função F, ela parte de A e chega em B, ou seja, o domínio é o conjunto A e o conjunto de chegada é o conjunto B. No conjunto de chegada, no conjunto B, nós vamos determinar quem que vai ser a imagem. Então, recapitulando aqui, o domínio é o conjunto A e o conjunto B é o contradomínio. Então, a gente observa
que o domínio e a imagem, o domínio e o contradomínio, a gente já tem a resposta basicamente direto, né? Só que no sistema, o esquema que eu vou fazer aqui vai ser uma coisa que vai gerar outras ideias para vocês, para fazer outros problemas que eu vou propor para vocês em lista de exercícios. E a imagem vai ser quem? A imagem vai ser usando essa lei aqui, f de x igual a 2x mais 1, usando essa lei, ele vai ser quem? Ele vai ser os valores que vamos pegar, os valores de x do conjunto A, né, no caso, menos 1, 0, 1 e 3, substitui nessa função e vamos descobrir os valores correspondentes lá no conjunto B que satisfazem essa relação. Então vamos lá. Nós sabemos o quê? Que o conjunto A, quem que ele é? Menos 1, 0, 1 e 3. O que nós mais precisamos aqui? Essa relação F parte de A e chega em B, e que a função dada, quem que é essa função dada? Que é a lei aqui, é 2x mais 1. Fazendo essa conta, observem só, eu vou fazer a seguinte coisa, f de x, e vou pegar o valor de x aqui, qual o primeiro valor de x que nós temos aqui? No caso, menos 1, e substituir na equação. Substituindo aqui na equação, o que vai acontecer? Vai acontecer a seguinte coisa, vai ficar 2 vezes quem? 2 vezes menos 1 mais 1. Isso vai ser igual a, fazendo a conta, 2 vezes menos 1 mais 1, isso vai dar igual a menos 1. F no ponto, agora quem? F no ponto 0. Quem que é o 0? É o segundo ponto lá, substituindo na equação, isso vai dar igual a 2 vezes 0 mais 1, então isso vai ser igual a quanto? 2 vezes 0 mais 1, isso é igual a 1. Fazendo a terceira, pegando o terceiro ponto lá, vai ficar f, qual que é o valor? Ah, é 1 agora, né? Substitui o 1, aonde? Na equação que é a lei, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, isso é igual a 3. E temos ainda mais um outro ponto que vai ficar f no ponto. Qual que é o outro ponto? Agora, que falta aqui é o 3, que é igual a quanto? 2 vezes 3 mais 1, isso vai ser igual a 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então nós encontramos quem? Esses valores aí. Então vou montar para vocês aqui a seguinte coisa. O conjunto A, vou escrever aqui para vocês o conjunto A, que tem os seguintes valores, 1, 0, 1 e 3. Esse é o conjunto A, que foi dado. O conjunto B, quem que vai ser o conjunto B? Conjunto B, ele é todo o conjunto B, vou anotar para vocês aqui. Menos 1, 1, 3, 7, 0, 2, 5, 6 e 4. Eu escrevi aqui ela aleatoriamente, tanto faz a ordem. E vou ligar aqui, para vocês verem o que está acontecendo. Então, menos 1, substituindo a função, deu menos 1. Então, menos 1 está ligando com menos 1 aqui. Voltando aqui, o 0, encontramos o 1. Então, 0. O 0 foi o 1, substituímos o 1. E o 1 substituímos e deu quanto? Deu 3. Então, 1 está dando 3. E, por final, o 3 aqui que nós encontramos deu igual a 7. 3 substitui, dá igual a 7. Então, o que aconteceu? Nós encontramos aqui de duas formas. Fizemos o sistema, fizemos a resolução substituindo a equação, né? De acordo com essa lei que apareceu aqui, encontramos os valores
menos 1, 1, 3 e 7, que essa vai ser a nossa imagem. E fizemos também por sistemas. Fizemos por conjunto, desculpa. Então o domínio do conjunto, é como eu falei no início, ele vai ser dado. Esse será o domínio. O contradomínio vai ser o próprio conjunto B inteiro. E a imagem, a resposta, né, a imagem vai ser quem? Vai ser os valores que nós encontramos ali. Menos 1, 1, 3 e 7. Essa é a imagem. Então, com isso nós encontramos o domínio, contradomínio e imagem. De duas formas diferentes. Ok? Bom, dando continuidade aqui ao terceiro módulo de funções, vamos resolver agora algumas situações em que nós temos que encontrar o domínio da função. Então, vou escrever aqui essa primeira situação aqui, f de x igual a x mais 4, x menos 5. Então, temos uma função racional, né, da forma x mais 4 dividido por x menos 5. Então, qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função, vou logo contando para você, que é onde ela, vou fazer de trás para frente, vou verificar onde que ela tem problema. Ela tem problema onde? O que não pode acontecer? Não pode acontecer a seguinte coisa, aqui na parte de baixo, né, não pode dar zero. Se der zero, o que vai acontecer? A gente não sabe resolver no conjunto dos reais essa conta aqui, onde a parte de baixo dá zero. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer a seguinte coisa, x menos 5 tem que ser diferente de zero. Então, x menos 5 diferente de zero, passo a conta para o outro lado, x tem que ser diferente de 5. Então, o que acontece? Se eu substituir 5 aqui na parte de baixo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Isso aqui vai dar zero. Em cima, 5 mais 4 dá 9. E 5 menos 5, isso dá zero. Então, 9 e 0, eu não sei fazer a conta. Então, qual que vai ser o domínio dessa função? Vai ser todos os reais, com exceção de quem? Desse ponto 5. Desse número 5. Então, o domínio vai ser o domínio. Então, x percorre, x pertence a todos os reais, tal que x tem que ser diferente de 5. Ok? E acabamos o problema. Agora eu vou fazer uma outra resolução, né? Um outro problema. Vou pegar essa situação aqui. Vou chamar de item B, tá? F de x igual a 1 sobre raiz de x mais 1. 1 sobre raiz de x mais 1, o que acontece? Aqui nós temos duas situações. Pela situação anterior, nós observamos que na parte de baixo não pode dar zero. Tem que ser alguma coisa diferente de zero. Né? Em cima não tem x, então não tem problema. E só que aqui na parte de baixo, nós temos o quê? Nós temos uma raiz. Então a gente tem que tomar cuidado com essa raiz. A raiz, nos reais, ela não pode assumir o quê? Valores negativos. Como ela não pode assumir valores negativos, então nós sabemos que na parte de baixo tem que ser maior que zero, por causa da raiz. Então tem que ser maior que zero por causa da raiz. Na verdade, ela podia ser maior ou igual a zero, né, por causa da raiz. Mas como ele está na parte de baixo, está no denominador, então ela não pode aparecer o sinal de igual. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou tirar isso aqui tudo aqui, que eu acabei de escrever, e vou dizer a seguinte coisa. Devido às circunstâncias aqui, então esse x mais 1, ele só pode ser maior que zero. Maior que zero por que maior que zero? Pela seguinte coisa, pela raiz, que não pode assumir valores negativos, e na parte de baixo não pode dar zero. Acho que fica melhor assim. Então, resolvendo essa equação, então isso vai ficar igual a, eu passo o 1 para o outro lado, x vai ser igual, x vai ser maior que menos 1. Então o que acontece? Isso aqui vai ser verdade? Qual que vai ser o domínio dessa função aqui? Vai ser quando? Desde que você olha para todos os reais,
ela percorre todos os reais, os valores de x percorrem todos os reais, tá o quê? O x tem que ser maior que menos 1. Então, vou escrever aqui, portanto, né, a resolução, o domínio vai ser igual x percorre aos reais, tais que x é maior que menos 1. Então vamos pensar uma outra coisa. Se a gente pegar maior que menos 1, quem que é maior que menos 1? 0. Substitui o 0 no valor de x. Substitui o 0 aqui e vai dar 1, não tem problema. Substitui o 1. 1 mais 1, 2. Agora, se você pegar um valor negativo menor que o menos 1, quem que é menor que menos 1? O menos 2. Substitui o menos 2 no lugar de x. Menos 2 mais 1, isso dá menos 1. Raiz quadrada de valor negativo não dá. Não tem como resolver. Um outro valor que a gente pode pegar aqui é, por exemplo, o 1. O menos 1. Menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1, então daria 0. 1 sobre 0 não existe. Nos reais a gente consegue fazer conta. Ou seja, então, realmente o domínio dessa função é esse aqui. Ó. X pertence aos reais. Tal que x é maior... Então, f de x é igual a... Vou escrever assim. Raiz de x menos 2. Resolvendo isso aí, o que vai acontecer? Vai resolver a seguinte coisa. Percebam que não tem parte de baixo agora. Todos os outros anteriores eu coloquei a parte de baixo, que só tem a parte de cima. Mas a raiz, entre aquele caso lá, a raiz não pode assumir valores negativos. Né? Então aqui, por causa da raiz, o valor de dentro aqui tem que ser o quê? X menos 2 tem que ser maior que 0. Mas ele pode dar 0, por exemplo, se for x for igual a 2, 2 menos 2 dá 0. 0 é um número real? 0 é um número real. Então eu posso acrescentar aqui o sinal de igual. Beleza? Então é um pouco diferente do anterior, que eu tentei falar para vocês de uma forma e achei melhor fazer desse jeito aqui. E esse exemplo, ele está casando com o anterior. Então isso vai ser igual a x menos 2 maior, então x, passo 2 para o outro lado, ficar maior ou igual a 2. Então, fazendo essa conta aqui, matamos essa resolução. Qual que vai ser a resposta? Vai ser o domínio, vai ser igual a x percorre todos os reais, tais que x é maior ou igual a 2. E acabamos essa parte aqui. Espero que tenha sido útil. Aqui nesse exercício 3, ou problema 3, vamos resolver graficamente uma função. Então, vou colocar a função f de x igual a x menos 1. Vamos representar aonde? Né? Vamos representar no plano cartesiano. Vamos resolver essa equação no plano cartesiano. Para isso, eu vou fazer a seguinte coisa. Esse f de x aqui, eu posso escrever ele de uma outra forma. Né? Qual que é essa outra forma? Vou escrever aqui resolução. Fazer de outra forma. Então, f de x é a mesma coisa que eu escrever y. Então, o que nós teremos? Teremos que y vai ser igual a x menos 1. Só que para representar essa equação, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou montar uma tabela, tá? E com essa tabela, eu vou atribuir valores para x, encontrar o valor de y. E, consequentemente, eu vou lá no plano cartesiano e faço o desenho e obtenho essa equação. Alguém sabe? É lógico. Essa equação aqui é uma reta, né? Então, vou lá e desenho a reta. Ok? Então, vou abrir aqui mais uma tela e vou escrever a equação aqui. Qual que é a equação que nós vamos trabalhar? É y igual a x menos 1. Então, y igual a x menos 1. E vou montar uma tabela e atribuir valores x e y. Então, dou um valor para x. Por exemplo, se x for igual a menos 1, o y vai ser quanto? Fazendo a conta, menos 1 com menos 1, isso dá menos 2. Se o x for 0, 0 com menos 1, isso dá menos 1. Se o x for 1, 1 menos 1, isso vai ser igual a 0. Se o x for 2, 2 com menos 1, né? Atribuo 2, 2 com menos 1, isso vai ser igual a 1. Então, o que acontece aqui? Acontece a seguinte coisa. Nós temos esses valores aí. Então, vou desenhar um plano cartesiano aqui e, consequentemente, nesse plano cartesiano, eu vou desenhar essa reta.
Então, eu vou colocar aqui o 1, o 2, fazer uma escala. 3, é lógico que ela continua, né? Depois aqui pra cima aqui, o 1, o 2, o 3, ela continua. Nós temos aqui na origem dos sistemas o 0, depois aqui o -1, o -2, opa, -2, o -3, ela continua. Nós temos aqui o -1, o -2, o -3 e assim por diante, né? Apenas aproveitando a situação aqui, nós temos o que aqui? Nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Ok? Nesses quadrantes aqui, como que nós vamos escrever? Vamos escrever os pares ordenados, formados. Aqui nós temos quem aqui, ó, -1 e 2, é um par ordenado. Vamos localizar ali no nosso desenho. Quem que é o -1? O -1 está aqui. E o 2 está aqui. Então vou passar um tracejado aqui. Consigo passar o tracejado. E encontrei esse ponto aqui. Ok? Então esse é o ponto. Qual é esse ponto? É o ponto -1 e 2. Qual outro ponto nós vamos localizar aqui? O outro ponto aqui é o 0 e -1, ou seja, o x vale 0 e o y vale -1. Eu vou estar escrevendo aqui em cima, aqui, né? Esse é o ponto que nós encontramos. Qual o outro ponto que nós temos aqui, que foi dado aqui no problema? Foi o x vale 1 e o y vale 0. O x vale 1 e o y vale 0. A gente localiza aqui, ó, x no eixo das abscissas, o eixo x, e que vale 1 e o y vale 0. E por final, nós encontramos quem? Por final, nós encontramos 2 e 1. 2 e 1, isso vai ser igual a quem? 2, x é 2, y é 1. Vou fazer o mesmo esquema, vou tracejar aqui, 2 e 1. Encontro esse outro ponto aqui. Deixa eu desenhar esse outro ponto aqui. Com isso nós temos o quê? Os 4 pontos que nós escrevemos e vamos traçar uma reta. Essa minha reta não vai ficar muito reta, vai ficar uma reta um pouco curva, mas nós sabemos que é uma reta, tá ok? Então vou tentar aqui desenhar aqui uma reta. Até que ficou legal, né, a minha reta. E é isso aí. Ok? Então essa é a equação y igual a x menos 1. Ok?